Olá! E aí? Quantos anos você tinha quando Deus te chamou pela primeira vez? Quando Ele te usou para fazer algo especial? Quantos anos você tinha? Hoje a gente vai falar de alguém muito jovem. Essa menina tinha mais ou menos de 12 a 14 anos. Era uma pré-adolescente, imagine, no auge de tantos questionamentos, de tantas coisas. Essa menina foi levada como escrava. Ela saiu da sua cidade e, sem que ela pudesse opinar, ela foi levada como escrava para outro lugar. Essa menina é a serva de Naamã. Naamã era o comandante dos soldados, né, do exército da Síria. Então, era alguém muito importante. Porém, Naamã tinha um problema muito sério, que comprometia toda a sua profissão, comprometia todo o seu status e todo o seu respeito. Naamã tinha lepra. Naquela época, essa doença era horrível. Era uma doença que não tinha cura e que excluía a pessoa que portava essa doença de todo o contexto familiar e social. Ele não poderia ser comandante do exército da Síria porque ele tinha lepra. Ninguém o respeitaria, muito menos ninguém nem chegaria perto dele. Essa menina, que não aparece o nome dela, era a serva de Naamã. Essa história está lá em 2 Reis 5. No capítulo 5, a gente vai perceber essa história ali. Na verdade, só 3 versículos citam essa menina. Ela só passou por esse texto. Obviamente que o contexto aqui, o resultado final, é a cura do chefe, é a cura de Naamã. Mas essa menina teve um papel muito importante. Ela fez uma passagem nesse texto totalmente relevante. Ela simplesmente teve coragem de falar sobre o que ela sabia. Ela chega na casa do Naamã e ela, ao momento que ela percebe que alguma coisa estranha está acontecendo ali. Imagina as conversas que ela ouviu, as situações que ela viu, os burburinhos que ela ouviu das outras pessoas que trabalhavam na casa. E ela tem uma passagem tão importante, tão especial, que ela não precisa falar muitas coisas. Imagine, lembre de você no auge da sua adolescência. Pode ser que você agora esteja numa fase aí da sua vida que você ainda é jovem, que você ainda tem muitos sonhos pela frente, mas que muitos questionamentos passam no seu coração. Imagine uma adolescente que se tornou escrava, que foi tirada da sua família, da sua terra, mas a identidade dela estava tão firmada no Senhor e no que ela tinha conhecido, que ela teve a ousadia de falar com a sua serva, outra mulher, também, que não reteve essa informação e simplesmente não pensou, só mais uma menina, nem sei quem ela é. Ela ouviu essa informação, né? Então, eu quero ler o texto que está lá no capítulo 5 de 2 Reis, que diz assim: saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu servo tivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que era da terra de Israel. Então, ela já tinha visto grandes coisas acontecendo através da vida de Eliseu. Esse homem, esse profeta que ela está falando aqui é o Eliseu. A gente já falou dele em algum outro devocional aqui. E ela tem essa ousadia de falar com a esposa do Naamã. E ela falou assim: olha, tem alguém que pode ajudar. E muito. O seu marido não precisa mais passar por isso. Então ela vai, fala com a mulher do Naamã, que por sua vez também passa a informação ali. Então, o que mais me choca nesse texto é sobre a ousadia de uma menina tão nova e a certeza que ela tinha, uma de ser ouvida, outra de falar assim: eu sei que alguém pode ajudar. Eu tenho certeza. E esse alguém não é qualquer pessoa. Esse alguém é enviado de Deus. É alguém que ama o Senhor. É alguém que fala de Deus. É um profeta muito respeitado. Então ela não estava mandando na mão para qualquer pessoa. Ela tinha certeza. Imagine, muitas vezes a gente pensa que os adolescentes, né, estão tão dispersos e muitas vezes, infelizmente, isso acontece. Mas nós não podemos rejeitar esses inícios, né? É uma fase de transição na vida deles que muitas vezes é pesada, mas a gente não pode rejeitar, nem na nossa vida. Eu conheci Jesus exatamente nesse período que ela está aqui. Eu conheci Jesus com 13 anos, né, no auge da minha adolescência. E a minha identidade começou a ser firmada no Senhor ali. E ela, mesmo tendo uma idade muito pouca daquela época, os adolescentes e os jovens ali, crianças, eles já tinham grandes responsabilidades, ainda mais nesse contexto ali, né, do Oriente Médio. Então,
quando essa serva, ela fala de forma tão com tanta certeza sobre o profeta e sobre o que ele poderia falar. Ela não estava exatamente falando do profeta, mas o que Deus poderia fazer através da vida do profeta. Provavelmente ela deve ter escutado e visto muitas histórias, e ela chega numa realidade totalmente chocante, a realidade com que ela vivia ali, de um povo que não servia a Deus, de um povo que não amava a Deus, de um povo que não conhecia a Deus e que não conhecia que existia milagre. E aí o Naamã vai, então, diante de uma palavra de uma adolescente, olha só, né? Um homem tão respeitado, um homem tão cheio de tantas honrarias que ele devia receber ali como chefe dos soldados, de tantas batalhas que ele já deve ter vencido, e ele diante de uma palavra de uma jovem. E nós, como mulheres? Por que eu perguntei para você quantos anos que você tinha quando você conhecia Jesus? Pode ser que você já tivesse 30 anos, que você já tivesse 50 anos, que você tivesse 10 anos, ou que você nasceu no berço cristão. Independente das nossas circunstâncias, Deus quer nos usar. Independente do lugar que estamos, Deus quer nos usar. Essa menina, ela estava inserida num lugar que provavelmente ela não teria escolhido. Então, muitas vezes, você está aí no seu trabalho, ou você está na sua casa, ou na sua família, ou qualquer ambiente que você esteja, que muitas vezes é um ambiente hostil, e você só fala para Deus, me tira daqui. Mas até onde Deus quer te usar neste lugar? Como Ele quer ser glorificado através da sua vida nesse lugar? Independente da sua idade, da sua condição civil, da sua condição social. Como Deus quer te usar no lugar que você está. Como você pode glorificar a Deus no lugar que você está. Independente da sua idade, independente dos seus questionamentos, ela não deu lugar à imaturidade. Naturalmente, nós sabemos que adolescentes são imaturos, mas ela não deu lugar à imaturidade. A identidade dela estava tão firmada no Senhor que a imaturidade não tirou ela de um lugar de pertencer ao Senhor e saber, eu sei quem pode te ajudar e glorificar o Senhor. A passagem dela foi muito curta, mas provavelmente e muito importante. Nós estamos falando dela hoje porque ela teve uma passagem totalmente relevante em 3 versículos apenas, para que ela tivesse sido a ponte para que Naamã participasse do maior milagre da vida dele. E ele foi totalmente curado. Depois você continua lendo aqui o texto de 2 Reis 5, e você vai ver que foi uma cura muito especial. Ele teve que ter um posicionamento também. Mas se não fosse, se ela não tivesse entendido que ela tinha sido levada para uma condição hostil por um propósito maior, ela ia ficar presa nos seus questionamentos, na sua imaturidade, na injustiça que fizeram com ela. Mas ela preferiu olhar para Deus e falar: eu sou um canal, eu sou uma ponte para que essas pessoas vão ouvir falar do meu Deus. E assim foi. Que nós hoje sejamos essa ponte para que as pessoas ouçam falar do nosso Deus. Seja glorificado o Senhor através da cura das pessoas, através da restauração, através do evangelho sendo pregado, através da minha e da sua vida, porque nós escolhemos que a maturidade no Senhor é muito mais importante do que a nossa justiça própria e do que nossos questionamentos. Amém? Deus abençoe você nesse dia, que você seja ponte e que talvez a sua passagem seja muito rápida neste lugar, mas muito relevante. Deus abençoe.